Eu com 15 anos era uma adolescente gorda, gordinha. E meu pai me colocou no taekwondo para ver se eu gostava, para ver se eu emagrecia. Sendo que eu não conseguia fazer os movimentos no taekwondo por estar acima do peso. Eu até gostei do taekwondo, mas eu realmente ficava constrangida no meio da aula, porque tinha crianças, tinha adolescentes magras, inclusive a minha própria irmã, que era bem magrinha e ela conseguia fazer tudo, mudava de faixa e eu não, porque eu era gordinha. E aí do lado, assim, ao lado da sala do taekwondo, tinha musculação. E meu pai teve a ideia de me colocar na musculação também para poder emagrecer, para poder fazer o taekwondo. Sendo que cada vez que eu ia, o professor me falava uma coisa, tinha professores diferentes. E cada vez que eu fazia musculação, eu ficava mais gorda, porque eu tinha mais apetite, eu tinha mais vontade de comer. Então, eu chegava em casa, eu comia muito mais do que antes quando eu fazia só o taekwondo. E à medida que o tempo foi passando, eu fui ficando cada vez mais gordinha, mais gordinha. E aí aquilo foi ficando uma situação mais constrangedora, porque eu não conseguia mais fazer o taekwondo de tão gordinha que eu estava. E ao mesmo tempo eu gostei da musculação. Então eu comecei a pensar assim, poxa, eu quero... Aí eu comecei a ler sobre musculação e eu via corpos incríveis, assim, duro das mulheres, fortes. Aí eu fiz, eu quero esse corpo pra mim. E aí eu comecei a estudar. Com 15 anos eu decidi, chega, não confio mais em ninguém, cada um diz uma coisa, eu vou estudar pra mim. E eu comecei a estudar para desenvolver o meu próprio treino, eu montava minhas fichas, eu montava meus treinos. E comecei a estudar também coisa de alimentação, nutrição, comecei a estudar... E comecei a criar vários tipos de alimentação, vários tipos de dieta, sendo que eu sou compulsiva. E com 16 anos, 17, uma adolescente compulsiva não é legal quando você não tem esse conhecimento, é perigoso. E aí eu me vi em várias situações onde eu estava quase não comendo ou comendo demais. E aí eu me vi com vários transtornos na época, minha mãe percebeu. Eu quase morro, mas... eu acredito que tudo tem um porquê, né? E aí eu passei por transtornos como bulimia, anorexia. E aí depois de tudo isso, eu entendi que eu tinha todos esses transtornos. E o que me tirou da anorexia, quando eu estava fazendo terapia comportamental, que eu precisava entender esse processo que eu estava passando, porque senão eu ia morrer, porque eu não conseguia comer. E aí eu entendi que foi estudando cada vez mais e conhecendo o corpo, como ele funciona, que isso foi libertador e eu fui entendendo como os alimentos funcionam dentro do corpo e fui vendo que a situação não era ficar sem comer ou colocar a comida para fora. E aí eu fui vencendo, eu fui cada vez estudando cada vez mais, montando meus treinos, montando e amando essa parte. Anos se passaram, eu fiquei magra, eu fiquei com um corpo assim que eu sempre sonhei. Eu me formei em jornalismo e publicidade, olha que incrível, né? Assim, eu não tive logo de cara a pretensão, vou fazer educação física, não. Toda a parte de educação física foi com o intuito de eu mudar o meu próprio corpo, foi alguma coisa voltada para mim. Era um hobby que eu tinha e que eu estudava para mim. Mas isso foi o tempo inteiro, as pessoas ao meu redor, na área de jornalismo, na área de publicidade, o tempo inteiro todo mundo ao meu redor perguntava, Liz, monta uma feixa para mim, monta um treino para mim, eu quero uma dieta. E foi incrível como todo o tempo, qual o ambiente que eu tivesse, eu mudava a vida das pessoas, as pessoas começavam a se alimentar melhor, elas começavam a praticar exercício físico, e o que eu mais ouvia era, Liz, por que você não trabalha com isso? Por que você não faz uma faculdade? Por que você não faz essa parte? Então, de tanto eu ouvir isso, eu acabei resolvendo fazer o curso de educação física, assumi para mim mesma que eu iria fazer isso, mas eu decidi... Tava tudo lindo, perfeito, e a minha mãe ia trocar a prótese de silicone dela aos 52 anos e ela descobriu que ela estava com câncer. E aí eu precisei largar tudo, toda a minha vida naquela época, para cuidar dela. Até porque ela não tinha chance de morrer, era um linfoma, como tem vários, hoje, pessoas que já tiveram esse câncer e sobreviveram, ela só tinha 2% de chance de morrer, mas eu tinha que ficar com ela no hospital e eu fiquei lá por 6 meses. Durante 6 meses no hospital, eu me vi assim, poxa, eu tenho que treinar, eu estava treinando na academia, amando meus treinos de academia, pesados, e aí eu pensei, poxa, consegui minha massa muscular que eu tanto sonhei, e agora eu vou ficar sem treinar, o que fazer? E aí, dentro do hospital, eu comecei a treinar no banheiro, por tempo, e aí comecei a treinar por tempo, durante esses 6 meses, todos os dias. E eu fui estudando lá no hospital, vendo maneiras, e o que aconteceu, né? Eu percebi que eu fiquei com um corpo que eu sempre sonhei, que era um corpo definido, marcado,
e que a academia não me dava. E eu percebi várias situações para o corpo que a gente pode usar, que o corpo realmente não sabe o que é número. E aperfeiçoei mais ainda o meu método com essa experiência. Minha mãe faleceu, e aí eu percebi que eu tinha que ajudar o mundo. Eu pensei, o que eu vou fazer agora? E aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia viver em função da minha missão de vida, que seria deixar um legado, que é essa descoberta que eu fiz do corpo humano, que é possível sim, você ter uma nutrição, você não fazer dieta, você seguir aprendendo a misturar os nutrientes, você amar o seu treino, porque esse treino vai te dar resultado. Então eu decidi que aquilo ali seria o meu legado que eu deixaria para o mundo. Esse meu estudo e essa minha transformação. E todas as transformações que eu causei depois disso, em várias e milhares de alunas, e hoje eu vivo para isso, única e exclusivamente na função de deixar esse legado. E hoje eu atendo mais de 1.500 mulheres dentro do Clube das Divas, e lá eu disponibilizo todo o meu método do meu jeito. O meu método de treino em casa, o meu método de treino em academia, minha alimentação, o meu método que eu desenvolvi tanto para quem quer emagrecer quanto para quem quer aumentar massa muscular. Todos os meus estudos ao longo de 26 anos de estudo, eu disponibilizo dentro do Clube das Divas e no programa Diva Fit, que hoje eu tenho esses 2 programas, que o que eu almejo, assim, o que eu penso hoje aos 41 anos. Hoje eu vivo o meu sonho, que sempre foi morar no Rio de Janeiro. Então, eu acabei até indo para um online com o intuito de eu poder morar aqui, porque eu dava aula em João Pessoa, 12 horas de aula por dia. Eu entrava na academia às 6 e só saía às 10 da noite, e amava essa parte. Mas eu não era feliz porque meu sonho sempre foi morar no Rio. E aí eu me vi numa situação que eu estava com todas as minhas horas preenchidas em João Pessoa, dava aula o dia inteiro, amando minha vida, mas ao mesmo tempo querendo morar no Rio. E aí aconteceu algumas oportunidades para mim, e eu abracei com unhas e dentes, e acabei tomando essa decisão, que também foi difícil, de largar tudo em João Pessoa e vir morar aqui no Rio de Janeiro. E hoje eu vivo o meu sonho, moro no Rio de Janeiro, moro no local que eu queria morar, atendo, né, mais de 1.500 mulheres. E o que eu almejo, o que eu ainda sonho, é que eu realmente deixe isso como um legado e um número incontável de mulheres tenham acesso a esse método. E no mínimo 5, 10 mil mulheres eu quero que façam parte do Clube das Divas. E cada vez mais seja incontáveis o número de mulheres que acreditam que elas podem sim ter um corpo que elas quiserem, desde que elas comecem a ter treinos específicos para cada uma. E aí você consegue sim voltar a se amar, voltar a ter corpo, independente se você tem 50, 60 anos. Você voltar a se amar como uma adolescente, como uma linda, se achar linda, amar sua imagem no espelho, amar você mesma. Então esse é o meu objetivo hoje de vida, 24 horas que eu respiro. É esse.